Oi gente, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou gravar um vídeo agora para a gente falar de jejum, né? Algo muito importante o jejum, porque eu percebi que muitas pessoas têm dúvidas de como jejuar, né? De como deve se conduzir durante um jejum e o que pedir para Deus e como deve orar e o porquê do jejum, né? Então eu creio que Deus vai esclarecer essas dúvidas hoje através desse vídeo, amém? E o Espírito Santo de Deus me revelou aqui uma direção para nós através do jejum. Eu fiz um jejum pedindo para Deus me falar o que eu devo falar do jejum, entendeu? Olha para vocês verem, gente. Eu peguei 3 exemplos no livro de Daniel, que vai falar de abstinência e de jejum Três exemplos muito importantes. Isso daqui vai ser o suficiente para a gente discernir como a gente deve nos conduzir diante da fé. E o livro de Daniel é uma grande referência de jejum. Na minha opinião, a maior referência de jejum. Então eu vou citar 3 passagens do livro de Daniel, com alguns exemplos de outras partes da Bíblia e também alguns exemplos de testemunho, né? Pra gente ter aí um discernimento maior de jejum. Eu vou citar um tipo de comportamento dentro desse contexto de jejum, de vida com Deus, de jejum é santidade, separação. Jejum é separação, para você se fortalecer espiritualmente e combater o bom combate, completar a carreira aí dentro de um contexto, de uma história de vida aí, né? E guardar a fé nisso tudo, sem cair, sem errar o alvo. Então vamos prestar atenção na palavra aqui, ó. No livro de Daniel, no capítulo 1, logo de cara vai falar assim, ó. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Ele só quis tomar águas e comer legumes. Então fala que Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei, porque aquelas iguarias do rei, aquelas comidas do rei, era envolvida ali por coisas consagradas a deuses e por costumes estranhos daquela época. E ele não achou legal ele servir a Deus e, tipo assim, assentar naquela mesa. Então isso é muito importante para nós que queremos aí tá vencendo alguma batalha na área da nossa vida sentimental, que é o meu foco. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo desse primeiro exemplo de jejum, de abstinência, que no caso é abstinência de alimentos, que é um tipo de jejum, primeiro tipo de jejum. Então, se a gente tem aí uma vida com Deus, um foco de vencer uma batalha, um exemplo que Daniel não quis se contaminar. Se você tem um foco na sua vida sentimental, você tem esperado em Deus, você tem que saber que você está no meio de uma batalha espiritual o tempo todo, você querendo ou não, todos nós estamos. Um exemplo, eu resolvi me abster de algumas coisas. Por exemplo, tem cristão que até bebe cerveja, né? A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala pra não pecar, mas não fala lá, não beba cerveja. Eu, por exemplo, decidi firmemente me abster de cerveja. Entendeu? Não precisava virar uma alcoólatra, sair bebendo nem nada, mas eu acho que isso me contamina, então eu decidi tirar isso da minha vida. Um outro exemplo, se alguém chega na porta da minha casa, eu trouxe pra você esse bolo, trouxe pra você essa comida, esse salgado. Primeiro eu vou apresentar pra Deus em oração, dependendo da pessoa. Se for uma pessoa que eu tenho confiança na pessoa, eu vou apresentar pra Deus em oração, falar, Pai, eu amo essa pessoa, eu sei que ela me ama, mas eu apresento esse alimento ao Senhor, Pai, eu consagro esse alimento ao Senhor e considero limpo, e vou ingerir aquele alimento com fé, considerando ele limpo. Se a pessoa, sendo falsa comigo, desejou algum mal ou preparou aquele alimento para me prejudicar, aí é a consciência dela com o Senhor. Um outro exemplo, se é uma pessoa que eu sei que não gosta de mim, que é falsa comigo, vou falar assim, a gente sabe, né? Tem que ter um discernimento na vida, né, gente? Você sabe que a pessoa você já tem um pé atrás com essa pessoa, né? Geralmente, bastante gente conhecida. E você chega um alimento que essa pessoa te mandou entregar, ou ela mesma traz na tua porta, fala, eu trouxe pra você esse alimento. Você não vai pagar pra ver, você vai jogar aquilo, faz igual Daniel. Se decida firmemente, não se contaminar com aquilo. Fala, eu não vou comer esse bolo, esse salgado, esse prato, porque eu sei que não é coisa boa, não vai trazer coisa boa. Essa pessoa não gosta de mim,
ela quer ver a minha queda. Pode ser a melhor comida que for, não seja bobo. Pega o prato com tudo e joga no lixo, nem o prato devolve. É isso, gente, é a direção de Deus. Aí você vai estar aí sem se contaminar. Aí você fala, mas como assim se contaminar? Aqui a Bíblia menciona que o rei, quando levou Daniel cativo, tinha costumes estranhos no meio daqueles alimentos e tinha consagração para outros deuses. Um exemplo, os doces de São Cosme e Damião. Gente, esse canal é um canal cristão, né? Se você não crê naquilo que eu falo, você vai estar perdendo seu tempo de acompanhar e assistir. Eu creio em Cristo Jesus ressuscitado, Deus vivo, né? Não Deus crucificado. Então é um doce de São Cosme e Damião, uma entidade aí. Você vai pegar aquele doce de São Cosme e Damião e dar para o teu filho comer, se você é cristão? Eu não vou dar para as minhas filhas comer, né? Eu não sou doida, foi consagrado para deuses estranhos. Então você tem que pegar o doce por educação aí, dependendo da pessoa, falar, tá, obrigada. A hora que a pessoa virar as costas, joga no lixo. Não vai dar pro teu filho. Seu filho pode espernear. Não vai dar pro teu filho, vai contaminar ele espiritualmente. Vai trazer aí, como que eu posso falar? Influências malignas. Né? Acho que já deu para entender. Agora vamos pro segundo tipo de jejum, que foi o jejum que Daniel fez lá no capítulo 9, no versículo 3. Né? O Daniel fez um jejum aqui pelo povo dele, quando ele soube que o povo dele estava ali cativo, debaixo de Deus levou o povo de Jerusalém para o exílio, para o cativeiro, para a Babilônia, por causa do pecado do povo. E Daniel era o intercessor naquela época daquele povo. Então, aqui no capítulo 9, menciona a primeira oração de Daniel pelo povo. Então, em outras palavras, no capítulo 9, ele tinha tido várias experiências já com Deus. Ele já tinha interpretado sonhos, ele já tinha dons. Ele já tinha entrado na cova do leão, saído da cova, já tinha tido visões. Mas aí chegou o momento e a hora dele entrar dentro de um contexto da batalha, que era interceder pelo povo dele. Então ele foi oferecer para Deus o que eu vou chamar de jejum de primícia. Quando você vai dar início a uma situação na tua vida, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você vai casar, você fala, Senhor Jesus, agora eu vou casar, então eu vou dar início a uma nova etapa da minha vida, eu vou ter que interceder pelo meu esposo, pela minha família, então você vai oferecer para Deus esse jejum de primícia, e eu vou ler, você vai entender como funciona o jejum de primícia. Ó, fala aqui que ele orou pelo povo dele. Primeiro ele orou pelo povo dele e fala que ele fez, nesse jejum, ele fez oração, súplica, jejuou, se cobriu com pano de saco e cinza e fez confissão de pecado. 5 características do jejum da primícia de Daniel. Eu vou mencionar mais um jejum que Daniel fez, hein? O último, presta atenção nesse. Então aqui fala que o anjo Gabriel veio. Então quando a gente faz o jejum, a gente já começa a ter uma parceria nessa batalha espiritual com os anjos de Deus. Na verdade, a gente é rodeado o tempo todo pelos anjos do Senhor. Mas quando a gente faz um propósito de jejum, a gente faz uma parceria com o anjo. E o jejum é um fortalecimento espiritual nosso e um fortalecimento também do anjo. Uma estratégia para o anjo, né, ter argumento para nos ajudar. Né? Porque o jejum nos fortalece, abre as portas, dá acesso ao mundo espiritual. Porque é renúncia. Né? Então, quando você renuncia, você está tendo acesso ao mundo espiritual. Quando Jesus renunciou a vida dele para morrer naquela cruz, ele estava tendo acesso a um corpo glorioso, um corpo de glória, a um mundo espiritual, entendeu? Então assim é na nossa vida. Quando você renuncia a algo material, carnal, você está dando abertura para algo espiritual. Então Daniel fez aqui uma renúncia. Então nisso ele já começou a ter contato com o mundo espiritual. E fala assim, ó, e o anjo Gabriel veio instruir Daniel sobre a expiação do pecado do povo. O anjo veio falar, Daniel, vai ter a expiação do pecado aí durante 70 anos, mas vai ser em tempo angustioso, né? Tem dor, tem sofrimento, mas tem livramento, né? Deus vai fazer aí um livramento com o tempo. Aí fala que Daniel jejuou. Fala, ó, Daniel jejuou com oração, com súplica, pano de saco e cinza, né? O pano de saco é o símbolo aí da humilhação, né? De você se despir de um corpo de glória aí, né? E ele fez confissão do pecado do povo dele.
até aí tudo bem, gente. Foi um jejum de primícia. Daniel, assim, veio a resposta do anjo, falou, vai ser um tempo angustioso. Só que Daniel não tinha tido discernimento do que seria. Por isso que fala jejum da primícia, porque tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. Então, nesse tempo desse jejum da primícia, o que a gente faz? Você apresenta a sua vida para Deus, o seu projeto para o Senhor. Se você tem um projeto de intercessão por alguém, ou se você tem um projeto de dar início a um relacionamento, ou até uma faculdade, um trabalho, algo assim, você tem que consagrar aquilo para o Senhor. Você tem que apresentar para Deus, falar, Deus, a primícia, eu vou jejuar, Pai, por esse relacionamento, eu vou jejuar pela vida do meu filho. Né? Meu filho está aí de repente numa situação difícil, então eu abro agora um jejum, Pai, para saber como vai ser a solução desse caso. Então é isso, gente. Agora vamos para o terceiro tipo de jejum. Ó, o primeiro não foi jejum não, de Daniel, foi, como que eu posso falar? Foi como se conduzir diante dos alimentos, como se conduzir diante daí, né, de como você deve ser diante desse processo de alimentação e de abstenção deles. Então Daniel não se contaminou com as iguarias lá do rei, ele ficou com aquilo que Deus colocou na mesa dele, né? Ele pediu, ele falou, tira daqui da minha casa tudo aquilo que não vem daquilo que Deus me abençoou, que vem da mão de estranhos. Então não se contamine, não sai comendo por aí. Não é assim, você tem que viver em consagração, para você ter uma abertura para o mundo espiritual. O foco é esse, resposta do mundo espiritual. E no segundo foi o jejum de primícia, que ele apresentou para Deus o povo dele que estava ali cativo na Babilônia e quis saber, falar, Deus, como será o desfecho disso? Que a gente tem muita dúvida de como jejuar, como que eu devo jejuar, que horas eu devo jejuar, quando eu devo jejuar. Então, voltando só um pouquinho atrás, o jejum da primícia, você pode fazer um jejum quando você acorda, você renuncia seu café da manhã e faz um jejum quando você acorda. Ou se você tem baixa imunidade igual eu, e você quer fazer um jejum de primícia para Deus, que não é aquele jejum que eu gravei no outro vídeo, que é Isaías 58, que ele lá é um jejum que cobre todos esses 3 jejuns. Então presta atenção, gente, na palavra. É muito importante, não é difícil. Não é difícil servir a Deus. É falta de entendimento que a gente não consegue servir o Senhor. Então no jejum da primícia você pode aí, tomar café da manhã, e depois de uns 40 minutos você abre um jejum aí de 4 horas, 5 horas. Tem que ter um sacrifício, entendeu? Tem que ter uma renúncia, um sacrifício. Ou você escolhe uma hora melhor, né? E você fica aí sem comer por um tempo. Você pode beber água, pouquinha água, para hidratar o seu corpo, mas você não pode comer nada, entendeu? Você tem que renunciar a tudo. E você tem que ficar em meditação na palavra. Você tem que meditar na palavra, você tem que orar pelo menos uns 20 minutos, uma meia hora. A oração é livre, né? Abrir o seu coração perante Deus, né? Aqui fala que Daniel orou, fez súplica e confessou os pecados, né? E agradecer sempre, é óbvio, né? Que ele era um homem grato. Então é isso. E no terceiro jejum, que é o jejum que todos nós fazemos, querendo ou não. Olha o mistério da palavra de Deus, hein? Quem diria, hein? Quem diria que essa palavra que diz dos 21 dias de jejum de Daniel ia ter agora um discernimento tão grande? Porque a gente não consegue jejuar. Por quê? Eu escuto muita pessoa falar assim, eu não faço jejum de manhã porque eu já não gosto de tomar café da manhã, eu nunca tomo café da manhã, então se eu abrir um jejum de manhã vai ser hipocrisia. Mas quando você olha para a vida da pessoa, você vê que é uma pessoa que está sofrendo em alguma área da vida dela, ela é amargurada, ela tem depressão, ou ela tem algum problema de saúde, ou ela simplesmente não tem uma ligação concreta com Deus vivo. Então ela fica confusa sobre como ela deve jejuar. Mas o Espírito de Deus quis me revelar hoje que todo mundo faz jejum, que eu vou chamar agora de jejum de humilhação. Ó, o jejum da primícia e agora o jejum de humilhação, que é o jejum da conclusão dos fatos. O jejum de humilhação é o jejum do desenlace das coisas. É o jejum do fim das coisas. E geralmente quando a gente apresenta um projeto para Deus, ele tem começo, meio e fim. E infelizmente nem tudo acaba bem. E quando a gente apresenta um jejum de primícia, é igual o ano, né? O ano começou agora.
Eu costumo muito fazer jejum no começo do ano, que é o jejum de primícia, mas eu não sei o que vai ser até o final do ano, entendeu? E aqui fala que Daniel foi levantado por Deus para Deus mostrar para ele o fim dos tempos. Então não era lá coisa muito 100% boa. E presta atenção. E Daniel, no capítulo 10 de Daniel, diz aqui, ó, vai falar agora do jejum da humilhação, que é o jejum que todos nós, querendo ou não, fazemos. Fala aqui, ó, Daniel teve uma revelação de Deus de um grande conflito, né? Aí fala das características desse jejum. Quando ele teve essa visão desse grande conflito, ele ficou extremamente desesperado e abatido, gente. Então é aquela passagem da Bíblia que fala do dia mau. A Bíblia não fala lá em Efésios 6:10 para a gente estar revestido com a armadura de Deus para resistir o dia mau? Então ele chegou na vida de Daniel, o dia mau, porque essa revelação que veio para ele foi como um arrebatamento de espírito. Ele viveu já o Apocalipse, coisa que a gente nem viveu ainda. Então fala aqui que ele, ó, olha o jejum, como mencionou o jejum de Daniel, da humilhação. Não fala que ele jejuou. Fala assim, ó, Daniel pranteou 21 dias, manjar desejável ele não comeu, nem vinho e nem o óleo desceu na cabeça dele. Olha para vocês verem. Aqui não fala. No jejum das primícias ele fala aqui, eu orei ao Senhor com súplicas e jejum e pano de saco e confissão. No jejum da humilhação, que foi a revelação de um grande conflito, fala aqui, ó, pranteei durante 21 dias, manjar desejável não comi, e nem o vinho bebi, nem óleo desceu sobre a minha cabeça. Então, gente, ele estava tomado de uma grande angústia. Isso trazendo para a nossa vida. Quantas vezes, sem saber, você já não fez esse jejum da humilhação? Quando você viveu um luto por um parente seu, você estava lá no velório e você não tinha apetite para comer. Quem perde um pai e uma mãe não tem apetite nenhum para comer. Eu perdi o meu irmão, eu jejuei durante uma semana, sem saber que eu estava jejuando, jejum de humilhação. Eu não comia nada, eu só comia uma colherzinha de arroz por obrigação, para eu não morrer. Então aqui vai falar que todos nós jejuamos. Qual é a diferença da gente para o homem de Deus? A diferença, gente, é que ele dirigia toda a vida dele para o Deus vivo. Tudo ele colocava diante de Deus. Tudo ele levava para o Senhor. Então, se você está passando aí por uma dificuldade na sua vida emocional, por uma perseguição, e aqueles momentos que fala que você fala, eu perdi até a fome hoje depois que eu recebi essa notícia. Eu tô tão aborrecida com o que o meu esposo falou que eu perdi até o apetite. A gente vê muito isso em cena de novela, né? A pessoa levanta da mesa e sai andando. Toda novela acontece isso, pode reparar. A pessoa deixa tudo, ela fica tão aborrecida ali com a seta que saiu da boca de alguém, que ela levanta da mesa e vai pro trabalho sem tomar café da manhã, volta pro trabalho sem almoço. É o jejum da humilhação. Renunciou aquilo por uma dor na alma, por uma seta maligna, ou por uma revelação, ou por uma má notícia. Então qual é o segredo? Você está jejuando, você já faz jejum, de alguma forma. Se você não quer jejuar o jejum da primícia e nem renunciar, selecionar, né, os banquetes que o inimigo põe na tua mão, quer queira, quer não, cedo ou tarde você vai ter que fazer esse jejum. Né? A pessoa, quando ela está doente, o médico manda ela jejuar antes dos exames. Então é um jejum de humilhação, é um jejum aceitável para o Senhor, porque se você clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Quando eu era desviada, eu não sabia disso. Eu era tão amargurada, tão triste com o estilo de vida que eu tinha, com tudo que acontecia ao redor da minha vida, que várias vezes eu dormia sem comer, eu dormia de tristeza sem comer. Eu acordava e ficava refletindo, quando eu via era meio-dia, eu não tinha nem tomado café da manhã ainda, eu estava fazendo jejum de humilhação sem saber, porque é a palavra que diz aqui, ó, não sou eu que falei não, aqui não fala que Daniel jejuou, no capítulo 10, fala que ele chorou e pranteou durante 21 dias e não comeu manjar desejável, nem vinho e nem o óleo desceu na cabeça dele. E mais adiante, ainda vai falar que quando ele teve a resposta desse jejum de humilhação, como ele renunciou tudo na carne por dor, por sofrimento, ele teve um contato fortíssimo com o mundo espiritual, ele viu o próprio Jesus. E quando ele viu Jesus, depois de 21 dias sem comer nada, fala aqui, ó, o rosto dele mudou de cor, se desfigurou,
perdeu as forças, perdeu os sentidos. E ele falou assim ainda, ele falou assim, ó, a visão me trouxe dores, e eu perdi as forças, perdi o fôlego. Olha para você ver o jejum de humilhação, para você ver que Deus ouviu Daniel. E olha para você ver o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 6, verso 16, como nós devemos jejuar. Para você ver o jejum de humilhação que Daniel fez, gente, que foi terrível, que a gente faz e está fazendo isso. Infelizmente, cedo ou tarde a gente vai fazer esse jejum, porque a vida não é um mar de rosas. O segredo é você levar sua súplica para Deus durante isso, durante essa situação desagradável, entendeu? Você tem que aproveitar a sua vida aqui na terra e viver, se inclinar para as coisas do Espírito. A Bíblia fala que aquele que se inclina para as coisas do Espírito, cogita das coisas do Espírito. O que se inclina para as coisas da carne, cogita das coisas da carne. Então você vai saber que eu já fiz esse jejum, você já fez também. E eu vou usar 2 exemplos que veio na minha cabeça. Olha aqui, Daniel falou que não comeu manjar desejável, que ele desmaiou, que ele perdeu as forças, perdeu o sentido. E principalmente, ele falou aqui, ó, nem o óleo com a minha cabeça eu ungi. Olha aqui o contraste. Jesus disse assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça com óleo e lava o rosto. Daniel falou que nem ungiu a cabeça com óleo. Em outras palavras, ele não abriu um jejum. Ele não quis jejuar, não era jejum de primícia, era jejum de desespero, de conflito, jejum de desenlace da situação, jejum do fim. Ele falou, meu Deus, esse é o fim que o Senhor preparou para o meu povo? De um grande conflito, o fim dos tempos? Ele entrou em desespero ali. Então ele não estava abrindo jejum para Deus. Esse jejum de 21 dias que a gente fala que vai fazer, não era jejum de Daniel. Ele foi um jejum de humilhação, gente. Foi um jejum no automático, na dor. Igual o jejum de Jó. Igual o jejum de Jó. Lá no livro de Jó, no capítulo 33, no livro de Jó, no verso 14, vai dizer assim, ó, que o homem é castigado com dores, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma abomina a comida apetecível. Então, isso daqui se diz respeito a Jó. Jó não falou, Deus, eu perdi meus filhos, perdi tudo, pai, eu abro um jejum agora. Ele nem pensou nisso. Por quê, gente? Porque automaticamente já ia vir aquela renúncia, aquela amargura de alma, aquela falta de apetite, de tudo aquilo que te traz alegria, né? De tudo aquilo que satisfaz a tua carne. Você quer se isolar, você quer falar, eu preciso de uma resposta agora, de uma solução para a minha vida. Então, você tem jejuado sem saber. Você que tem sofrido aí decepção, você que tem sofrido cárcere privado. Eu sempre falo isso porque um relacionamento que não é de Deus nada mais é do que um cárcere privado. Suas mãos estão algemadas, você vive triste, deprimida. Às vezes você come porque tem que comer, você não percebe, mas você não tem nem prazer na comida. Você não tem nem prazer naquilo que você come. Então você vive aí, como dizia o rei Davi, como um pelicano no deserto. Você não tem prazer nisso. Né? Eu vou usar 2 exemplos de jejum de humilhação, onde a gente deve aproveitar a oportunidade. O apóstolo Paulo falou, aproveite as oportunidades. Então, se você tiver sabedoria, você vai aproveitar a oportunidade, vai dirigir a sua oração para o Deus vivo, você vai ter resposta. A resposta que Daniel teve foi o quê? O anjo Gabriel voltou novamente, mais uma vez. O anjo Gabriel veio quando ele fez o jejum da primícia, e o anjo Gabriel veio de novo quando ele fez o jejum da humilhação. E o anjo Gabriel deu resposta para ele nas 2 vezes, deu direção para ele e trouxe conforto e trouxe estratégia, né? E o anjo chegou nele e falou assim, ó, o Senhor te fortalece. Não, Daniel falou assim, o Senhor me fortaleceu quando o anjo me disse, não temas, não temas. Pai seja contigo, ser forte, Daniel. Não temas com tudo isso que você está vendo, com todas essas más notícias que você está recebendo. O anjo falou assim, eu sou Gabriel, mensageiro, não temas. E Miguel vai me auxiliar para te ajudar. Então você não pode temer nada do que está acontecendo. Você tem apenas que aproveitar tudo que acontece, né? Tanto o jejum da primícia que você deve oferecer para o Senhor, quanto o desfecho de tudo que vai vir depois disso. Entendeu? Você vai consagrar algo para Deus.
E o desfecho pode ser, infelizmente, um jejum de humilhação ou não, né? Geralmente, quando a gente oferece para o Senhor o jejum da primícia, trazendo para a nossa vida aqui hoje, nosso Deus sabe que a nossa força é limitada, gente. Quando você consagra algo para Deus, o jejum da primícia, quando vier as lutas, as batalhas, você já vai estar cheio de munição, você já vai estar revestido da armadura do Senhor para resistir o dia mal. Então, talvez nem aconteça o jejum da humilhação, Deus já vem com escape dentro da sua situação, com resposta, com desfecho maravilhoso, entendeu? É que Daniel estava vindo aqui Apocalipse, né? Tem coisa que é inevitável, entendeu? Então eu creio que Deus vai edificar, né, a nossa vida com essa palavra. E lá em Daniel fala que Deus ele revela o profundo e o escondido. Deus revela o profundo e o escondido através do que, gente? Através de uma vida de consagração, entendeu? Deus ele revela para aquele que busca, para aquele que crê no Senhor. Não é para aquele que fala, eu não vou comer agora, vou ficar 10 horas fazendo um jejum de primícia. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Lê Isaías 58, que você vai entender o que Deus está falando. Entendeu? É muito complexo esse assunto do jejum. E eu sei que ainda vou ter que falar mais sobre esse assunto. Mas olha aqui, a pessoa que jejua, o que fala? Fala, ó, Daniel tinha um espírito excelente. Ele tinha espírito de conhecimento, de inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Então, se você tiver essa vida com Deus, esse propósito, você vai ser assim como Daniel para a sua situação. Mesmo que você não consiga ajudar muitas pessoas ao seu redor, Deus vai te dar sabedoria, entendeu? Você vai conseguir ajudar sua família, seu esposo, seus filhos. Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar o Espírito excelente que havia em Daniel, que é o Espírito Santo do Senhor. Então eu vou usar aqui 2 exemplos num testemunho de vida, de jejum de primícia, de abstinência, eu já falei um pouco da minha vida, e de jejum de humilhação. Jejum de primícia, quando eu conheci o meu esposo, eu conheci ele no mês de dezembro, e no mês de janeiro eu quis apresentar para o Senhor o nosso ano, né, que seria um ano novo, com um relacionamento novo, né, a gente ia se casar. Então eu fiz um jejum de 21 dias, eu estava apresentando ali as primícias para Deus. Meu esposo quis participar também, ele fez também o jejum de primícias. E como a nossa vida tem começo, meio e fim, passou o quê? 6 meses só que a gente estava casado, infelizmente veio um câncer na minha vida, um tumor maligno. Eu já tinha feito o jejum de primícia, já tinha me revestido, já tinha apresentado para Deus o meu casamento, o meu relacionamento. Então quando chegou o dia mau, que chegou o jejum da humilhação, o que aconteceu, gente? Eu já estava revestida, entendeu? Quando chegou o jejum da humilhação, o que aconteceu? Do mesmo jeito que aconteceu com Daniel, que o anjo veio com resposta, Deus veio também na minha vida. Eu tive um encontro com Deus dentro da emergência do SUS, do hospital. Por quê? Porque eu estava ali, eu fiquei 3 dias na emergência do SUS sem conseguir comer nada, nada. Porque a amargura minha era tão grande de alma que eu estava lutando contra a morte, eu estava lutando pela minha vida. Eu estava com a hemorragia tão forte que eu estava morrendo ali. E o médico chegou no pé da minha cama e ele falou assim, ele falou pro outro médico, ele falou assim, não, o dela é estágio final, pode cuidar daquele ali, o dela é estágio final. Quando o médico falou isso, eu simplesmente perdi minhas forças, eu fiquei igualzinho Daniel. Perdi minhas forças, perdi o sentido, perdi o fôlego, tá escrito isso no livro de Daniel. Só que aí Deus enviou um mensageiro, um anjo do Senhor, e ele falou comigo. Dentro da emergência eu tive um encontro com Deus, ele falou que eu devia liberar perdão, ele falou em particular comigo, que eu não vou entrar em detalhes. Gente, um outro exemplo muito grande de jejum de humilhação, que vocês vão saber agora uma direção forte de que Deus tem para dar. O testemunho da Andressa Surak. Ela era uma personalidade da mídia, né? Quem não conhece pode pesquisar sobre a vida dela. E ela era do mundo, ela era uma prostituta. E ela teve aí umas complicações de saúde, né? Por causa das coisas que ela usava para deixar ela esteticamente melhor. Então, o que aconteceu na vida da Andressa? Ela teve um encontro com Deus durante um jejum de humilhação. Ela não sabia ali que ela estava jejuando. Com certeza ela não estava se alimentando como deveria. Ela tinha deixado os manjar desejável para lá. Ela estava num leito de morte, né? Uma menina bonita que vivia no meio de churrasco, que vivia em altos restaurantes comendo do bom, do melhor. Ali no hospital ela
ela simplesmente não estava comendo do bom do melhor, ela estava jejuando. E pensa na parte da medicina. Quantas vezes ela teve que jejuar ali para fazer vários exames? Porque quando você está internado, você passa muita fome. Você está jejuando. Quando você vai fazer um exame de sangue, você está jejuando. Então, a Andressa Urach teve um encontro com Deus. Ela falou que saiu do corpo dela e viu que ela estava nua, despida, e teve um encontro com Deus. E o Espírito de Deus falou, agora eu vou te cobrir, vou te revestir. Você vai andar com novas vestes, né? Era de coisa espiritual. E ela se converteu ali no jejum da humilhação. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que se converteram no jejum da humilhação, né? No leito ali de dor, principalmente em hospitais, que você está jejuando, querendo ou não. O médico fala, ó, vai ficar 12 horas sem comer para tirar sangue, para fazer vários exames. Então, o conselho que eu te dou, aproveita a oportunidade, né? Se você infelizmente não fez o jejum da primícia, e está passando por esse jejum da humilhação, quer queira, quer não, aproveita a oportunidade, né? Deus fala em Jeremias 33, 3, ele fala, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. É hora de clamar no jejum da humilhação, né? Que hoje a gente está descobrindo que todo mundo faz, quer queira, quer não, uma hora a gente vai fazer. E ele fala também, ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente vai invocar a Deus no momento de desespero, gente, no momento de jejum. Entendeu? Então você tem aí a opção de fazer o jejum da primícia, aquela coisa toda bonitinha, né? Que você fala, pai, eu acordei agora, abro um jejum até, vou renunciar ao meu café da manhã e almoçar somente. E durante esse período do jejum da primícia, você ora, você lê a Bíblia, você medita, ora pelo menos uma meia hora, 20 minutos, né? E se infelizmente for o jejum da humilhação, que é o dia mau, né? Que você não tem tempo nem para comer, porque você está na correria. Às vezes você não tem tempo para comer, você está na correria, você tem que ir no banco, você tem que ir no médico, você tem que... É o dia mau, gente, né? O jejum da humilhação não é no dia bom, isso não existe. Então você não vai comer do melhor. Você vai, às vezes, aí na hora do almoço, você vai trocar por um pastel na rua. Meu, se consagra. Você vai perceber que seu corpo está mais leve. Você vai perceber que você está mais quebrantado, o coração está mais angustiado, entendeu? A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Esse é o momento de você levar a sua oração para Deus, entendeu? Então, o jejum da primícia é petição. O jejum do desenlace, da humilhação, é apenas você se humilhar para o Senhor. Vamos usar aqui, gente, alguns exemplos de jejum. Um exemplo de jejum de primícia. Neemias. Quando o mordomo Neemias soube que a cidade dele, que era Jerusalém, estava com os muros totalmente destruídos, ele ficou bem triste. A palavra fala aqui, ó, que Neemias disse assim, eu me assentei e chorei, lamentei e jejuei. Então o que aconteceu? Ele ia enfrentar uma batalha para reconstruir os muros de Jerusalém, da cidade dos pais dele. Então ele se capacitou primeiro em jejum. Ele fez o jejum das primícias. Falou assim, Deus, eis-me aqui, Pai, ó, eu entrego ao Senhor as primícias, Pai, a minha consagração. Eu vou me separar para enfrentar essa batalha. E a conclusão foi vitória, né? Então foi um jejum de primícia. Um outro exemplo de jejum de primícia. Jesus, no início do ministério dele, né? Jesus foi batizado nas águas, depois ele foi para o deserto e ali jejuou 40 dias, né? Uma coisa assim, né? Jesus jejuou 40 dias como primícias do início do ministério dele. Então ele se consagrou e preparou, apresentou para Deus o ministério dele em consagração em jejum, primícias. Agora um exemplo de jejum de humilhação, de desenlace, né? Jejum do fim das coisas, né? Porque o que acontece? A gente sempre sabe que tem algo aí, tem um projeto, tem uma coisa aí para você resolver, ou até um problema, e você sabe que vai ter o desenlace dessa história. E às vezes você não fez o jejum da primícia em relação a essa história. Mas infelizmente, como eu disse ao longo do vídeo, a gente jejua o tempo todo, todos nós jejuamos sem saber. Aí tem o jejum do desenlace, né? Da humilhação, jejum do fim das coisas. Um exemplo, a história da rainha Esther de Mardoqueu. Quando eles ficaram sabendo que Ramã já tinham preparado a forca, né? Já tinha preparado a morte do povo deles e a forca para Mardoqueu e tudo aquilo. Olha o que fala aqui, ó, que Mardoqueu falou, ó. Quando soube Mardoqueu tudo que havia sido preparado para o povo dele,
Ele rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco, clamou com grande clamor e amargo clamor. E o povo ficou de luto, com jejum e com choro. Então, olha para vocês verem a diferença, né? De Neemias para Mardoqueu. Neemias fez o jejum das primícias e menciona simples, ó, eu me assentei, fiquei triste, chateado pra caramba, chorei, lamentei e jejuei. Em outras palavras, ele estava ali debaixo de uma preparação para enfrentar ainda uma batalha. Mas a história da rainha Esther, a batalha já tinha chego e eles ainda nem estavam preparados, na verdade. Né? Ela era uma grande mulher de Deus, o tio dela nem se fala. Porém, né, tô falando aqui dentro de um contexto de uma história, né? Que era essa perseguição de Ramã. Então, Mardoqueu já devia perceber que ele não se ajoelhava pro cara, ele já devia perceber que tinha ali uma picuinha entre ele e Ramã. E ele não fez nada, não fez o jejum da primícia, porque a Bíblia não fala, né? Pelo menos eu tô falando que tá na palavra. Aí fala que quando chegou a má notícia, ó, nossa, olha para vocês verem as características do jejum da humilhação. Rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco cinza, clamou com grande e amargo clamor. O povo ficou em luto, com jejum e com choro. Então, gente, no jejum da humilhação, quem que vai lá estar pensando em banquete, em comida gostosa? Então, ali, você já está ali, né, em luto, né, o luto antes do jejum. Né? E fala também que a rainha falou assim, jejuem por mim, eu também jejuarei por vocês, se eu perecer, eu pereci. Então, o jejum da humilhação é bem tenso, na verdade. Porém, de grande sabedoria aqueles que compreender que dentro dessa história de situações difíceis, você pode sim entrar em um momento de oração e falar com o Senhor, se consagrar ali e falar, Deus, perdi até a fome, Pai, mas eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Começa a clamar, começa a buscar, porque sem saber todos nós jejuamos. E quem diria que quando a Bíblia fala que Daniel jejuou 21 dias, né, não foi assim um jejum de primícia, né? Foi um jejum de desespero, tipo, querendo ou não, agora vai amargar, então eu tô aqui 21 dias sem apetite nenhum. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando de evoluir. É oportunidade para você crescer, para evoluir. Então o que aconteceu? A rainha Esther e o tio dela, eles foram livres. Teve vitória, assim como teve para Daniel. Teve a providência de Deus, o anjo desceu com resposta. E a gente tem anjos ao nosso favor. E agora, para finalizar, eu quero só mencionar o jejum do amor, que eu vou falar de jejum do amor, que é a coisa mais fofa do mundo. Olha essa passagem bíblica. Lucas 2,36. Havia uma profetisa Ana, avançada em dias, 84 anos e viúva. Esta não deixava o templo do Senhor. Adorava noite e dia com jejuns e orações. Olha que lindo, gente, o jejum do amor. As primícias para o nosso Deus tem que ser constantes na nossa vida. Tem que estar no altar do Senhor de preferência, não é? E se não tá, tem como colocar. Começa devagarzinho com o jejum das primícias. Tira o café da manhã ou tira jantar. Vai meditar na palavra. Vai ler a Bíblia. Vai dar espaço, dar ouvido para o Espírito Santo. Dá as primícias para Ele. Né? Troca a televisão pela Bíblia. Entendeu? Troca aí o pão né, por um tempo com o Senhor. Né? Então, exemplos que nós temos bíblicos aqui e direção do Espírito de Deus para a nossa vida, amém? E que a gente possa aprender a jejuar. Se você tiver alguma dúvida sobre o jejum, deixa nos comentários, né? E não se esqueça nunca de dar like nos vídeos, né? Pra gente divulgar o nosso canal. E deixe seu comentário, se possível, se inscreva no nosso canal, amém? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que essa palavra venha nos trazer aí direção para nós guerrearmos, combatermos o bom combate, completar a carreira, guardar nossa fé, amém? Deus abençoe a todos.